curiosas, as mães pesquisaram no Google e encontraram um comentário que ele havia deixado online sobre ouvir vozes. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negredo, seu psicanalista favorito. E hoje nós estamos em mais uma atração do Gustavo Report, onde eu trago atrações, minisséries, episódios diversificados sobre histórias diferentes das quais estamos acostumados a assistir lá pelas ramificações do Namira. E o caso de hoje ele é muito bombástico, inclusive um documentário da Netflix está sendo lançado a respeito. E essa história realmente ela é muito forte. Se você não ouviu falar, você vai ficar bem chocado com todos os detalhes que serão expostos por aqui. E antes de tudo, já quero te falar que se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você gostar, ao final desse vídeo, eu te peço para se inscrever, dar o like, comentar. Isso ajuda muito, faz com que esse canal cresça. A gente precisa crescer e eu preciso de vocês aqui para que isso continue acontecendo. Lembrando que nós temos outras atrações aqui no Gustavo Report. Nós temos a minissérie da Elizabeth Holmes, a minissérie completa contando a verdadeira história da Ana Delvey, a falsa herdeira. São 17 capítulos com detalhes inimagináveis e versões muito interessantes também. Inclusive pessoas que cruzaram o caminho dela e sofreram, foram vítimas de seus golpes. Temos também um psiquiatra que roubou a vida do seu paciente. Sem contar a minissérie As Mulheres do Presidente. Essa história é fantástica. Se você não assistiu, você precisa assistir, porque o nível de reviravoltas, de suspense, de drama, de emoções que você vai sentir assistindo aquela série é inacreditável e é inimaginável. E é claro, série Na Mira de Casos Criminais e o 24 Horas na Mira são atrações com propostas parecidas, embora que o 24 Horas na Mira são casos com maior número de detalhes e contados em mais do que apenas um segmento de episódio. E a nossa estreia exclusiva foi com a minissérie Sob a Bandeira do Céu. É uma história muito forte sobre um trágico evento que aconteceu em Utah em 1984. Então, se você quer conhecer um pouco do fundamentalismo que nasceu dentro do mormonismo, você vai se interessar muito pelaquela atração que está recheada de detalhes e um suspense inacreditável. E é claro, o episódio mais recente do Na Mira, que eu quero muito indicar pra você, é Quando o Estranho Chama. Esse caso é bombástico, é um dos meus favoritos, é um dos casos que eu mais gostei de pesquisar, de editar, de gravar, e é um caso muito, mas muito bom e você precisa conferir. Se você quiser, pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Tem um canal no Telegram onde você recebe áudios exclusivos com informações bombásticas sobre os bastidores do canal. Também tem um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E agora também o YouTube disponibilizou a opção de Valeu, onde você pode contribuir com o canal financeiramente, caso você queira, caso você possa. Isso é uma forma de ajudar e continuar beneficiando esse canal para que eu consiga expandir ainda mais os meus trabalhos por aqui. Lembrando, se você doar, eu vou te agradecer ao próximo episódio que eu vou gravar lá pro Na Mira. E pode ter certeza que seu investimento aqui é muito bem-vindo e você verá o retorno através da tela do seu computador. E nós vamos começar essa história agora. A primeira mensagem no Facebook chegou quando Heather Woke estava fazendo as malas para as férias, em agosto de 2017. Era de um estranho que dizia ser seu meio-irmão. Ela assumiu que a mensagem era algum tipo de fraude. Seus pais nunca lhe disseram que ela poderia ter irmãos. Mas a mensagem continha um detalhe que a assustou. O remetente mencionou um médico chamado Donald Klein. A Heather conhecia esse nome. Sua mãe tinha ido ao Donald Klein para tratamento de fertilidade antes dela nascer. Essa pessoa, de alguma forma, conseguiu o histórico médico de sua mãe. Sua mãe disse para não se preocupar. Então a Heather, que tinha 33 anos na época e morava nos arredores de Indianápolis, voou para a costa oeste para passar as férias. Então ela recebeu mais algumas mensagens de outros supostos meio-irmãos. E as mensagens começaram a cair como chuva. A persistência deles era muito estranha. E aí o telefone dela quebrou e ela passou a próxima semana e meia ao ar livre em Seattle e Vancouver e, felizmente, desconectada. Foi só quando ela chegou em casa e substituiu o telefone que ela viu uma enxurrada de mensagens de outros meio-irmãos. Eles a encontraram no Facebook. Eles pegaram o nome dela e procuraram no Facebook depois que a conta dela havia sido vinculada ao Ancestry.com. Seu marido havia lhe dado um teste de DNA no Natal porque ela estava interessada em sua genealogia. Sua herança acabou sendo
exatamente o que ela havia pensado: escocês com inglês, irlandês e escandinavo misturados. E ela nunca se preocupou em clicar no link que mostraria se alguém no site compartilhava seu DNA. Aparentemente, ela tinha parentes no Ancestry.com, e não apenas primos distantes. As pessoas que agora lhe enviavam mensagens diziam que eram filhos biológicos secretos de Donald Klein. E eles disseram que seus pais também foram tratados pelo Donald Klein. E então eles revelaram a ela que décadas atrás, sem nunca contar a seus pacientes, o Donald usou seu próprio esperma para engravidar mulheres que o procuravam para inseminação artificial. De acordo com seu DNA, a Heather também era um de seus filhos. Desde que os meio-irmãos da Heather entraram em contato com ela, eles continuavam dando notícias. E mais notícias, e mais notícias. Achamos outro, achamos outro, achamos outro. Os filhos que Donald havia gerado com seus pacientes agora eram pelo menos 50. Todos confirmados por testes de DNA do 23andMe ou o Ancestry.com. Vários têm irmãos gêmeos ou outros irmãos que provavelmente compartilham o mesmo pai biológico, mas ainda não foram testados. E eles começaram a manter contato por meio de um grupo no Facebook. E os novos irmãos apareciam em ondas cronometradas perversamente após feriados, como Natal ou Dia das Mães, Dia dos Pais, quando testes de DNA são dados como presentes bem-intencionados. Como a Heather havia descoberto, muitos de seus novos irmãos foram concebidos por doadores a partir de um teste de DNA. Os pais da Heather acabaram dizendo a ela que tinham ido ao Donald Klein para fazer a inseminação de doador, mas não tinham ideia de que ele era o doador. E chocados, muitos também pensaram que as mensagens iniciais explicando a situação eram parte de uma farsa. Eventualmente, todas as pessoas contatadas encontraram clipes de notícias dizendo que sim, esse médico enganou seus pacientes e usou seu próprio esperma. E isso estava realmente acontecendo. Pelo menos os que estavam descobrindo agora têm o benefício da clareza. Eles não terão que vagar por um emaranhado de confusão, meias verdades e muitas mentiras. Eles não terão que ir atrás do Donald Klein e não serão acusados de difamação. E é aí que a gente chega na Jacoba Ballard. Ela foi uma das primeiras a juntar as peças. E levou muito tempo. Ela sabia que havia sido concebida por um doador desde seus 10 anos de idade. E em 2014, quando tinha 33 anos, começou a procurar meio-irmãos que compartilhassem seu doador. E ela estava pensando em um ou dois no máximo. E em retrospecto, encontrar seus primeiros meio-irmãos foi muito fácil. Ela se inscreveu em um fórum online para adotados e crianças concebidas por doadores. E rapidamente conheceu outra mulher cuja mãe também havia sido tratada pelo Donald Klein. Ela procurou a mulher no Facebook, viu suas fotos e ela reagiu: "Ah, meu Deus, acho que ela é minha irmã." E essa mulher conhecia outra mulher cuja mãe também tinha ido para o Klein. E essa mulher também tinha uma irmã. Todas decidiram fazer os testes do 23andMe. O DNA confirmou que elas eram meia-irmãs e revelou mais 4 correspondências, elevando o número de meia-irmãos para 8. E uma história começou a emergir do DNA, mas contradizia ao que o Donald Klein havia contado a seus pacientes. Ele disse que os doadores que ele usou eram médicos residentes. Ele disse que usou cada doador para apenas 3 gestações bem-sucedidas. Mas o 23andMe mostrou que ele usou um doador pelo menos 8 vezes. E os anos de nascimento das crianças resultantes variavam, de 1979 a 1986. As residências médicas duram apenas alguns anos. Que residente estaria por perto para doar esperma durante todo esse período de 7 anos? A resposta da Jacoba e seus meio-irmãos, presumiram, estava em seu DNA. Ninguém no banco de dados do 23andMe compartilhou DNA suficiente com eles para ser seu pai. A Jacoba ainda não tinha decifrado o mistério. Bom, somos todas irmãs, ok. Quem é o nosso pai? A resposta estava em seu DNA, todas presumiram.
Só que ninguém no banco de dados do 23andMe compartilhou DNA suficiente com elas para ser seu pai. Mas elas encontraram dezenas de correspondências genéticas mais distantes. E ao vasculhar os registros públicos e perfis de mídia social, e algumas vezes simplesmente perguntando sobre suas famílias, elas poderiam construir uma árvore genealógica gigante que elas esperavam que talvez pudesse levar a seu pai. Milhares de adotados e crianças concebidas por doadores usaram esse método para encontrar seus pais biológicos. E genealogistas forenses agora o usam para investigar casos arquivados. Enquanto a Jacoba e seus meio-irmãos pesquisavam sua árvore genealógica, um nome suspeitosamente familiar continuava surgindo: Donald Klein. Finalmente, uma mulher que compartilhou parte de seu DNA disse a eles que tinha um primo chamado Donald Klein, que era médico em Indianápolis. Mesmo assim, a Jacoba e os outros não tinham certeza que Donald Klein era o pai deles. Talvez ele tivesse um irmão ou outro parente do sexo masculino que serviu como doador. Então, 4 dos 8 irmãos decidiram apresentar queixas ao procurador-geral de Indiana, dizendo que suspeitavam que o Donald havia usado seu próprio esperma em pacientes e pediram uma investigação. A Jacoba entrou em contato com o repórter da estação de TV local, a Fox 59. Ele transmitiu um segmento sobre o número extraordinário alto de crianças de um doador de esperma, mas não chegou a nomear o Donald como esse doador. Durante meses, nada aconteceu. Então, uma das meia-irmãs da Jacoba decidiu ir atrás. E ela encontrou os filhos do Donald, aqueles que ele criou com sua esposa, e também seus netos adultos no Facebook, e enviou-lhes uma mensagem em grupo. Uma neta respondeu dizendo que não sabia de nada e não podia ajudar. Mas então, Jacoba recebeu uma mensagem do filho de Donald Klein. Ele estava olhando suas fotos no Facebook e reconheceu o seu padre. E ele disse: olha, eu também sou católico. E então, ele ajudou a intermediar um encontro entre seu pai e 6 dos irmãos em um restaurante. E o Donald Klein, que estava com quase 70 anos, entrou com uma bengala. Vamos entender um pouco quem é esse médico. Donald Klein nasceu em 1937. Ele primeiro completou sua graduação na Indiana University. Ele é um MD da Faculdade de Medicina da U. Depois fez sua residência no Hospital Metodista. Mais tarde, ele decidiu servir a Força Aérea dos Estados Unidos e trabalhou para eles por quase 2 anos. Ele ficou mais 12 anos de sua vida na reserva ativa. Posteriormente, ele foi dispensado de maneira respeitada de suas funções. Então, em 1979, abriu uma clínica de fertilidade em Indiana. Ele ficou conhecido como o melhor médico de infertilidade de Indianápolis. Era conhecido por ser um dos principais especialistas em fertilidade nas décadas de 1970 a 1990. Durante esse tempo, esperançosos pais correram ao consultório do Klein com o sonho de receber um filho. Ele era tão bom em seu trabalho que ficou conhecido por ser a primeira pessoa na Índia a realizar uma cirurgia de laparoscopia. Ele deu palestras sobre infertilidade em Bolarra, na Itália. Enquanto atendia seus pacientes, ele nunca viu o tempo. Seja de dia ou noite, continuava atendendo suas ligações, incluindo à noite. E ele sempre tratou seus pacientes de uma forma calorosa. A clínica dele era uma clínica de luxo. Ele se casou com uma mulher chamada Suzy, e ela também recebeu um tratamento ginecológico dele. E eles tiveram 2 filhos, a Donna e o Doug. A Donna, quando ficou adulta, trabalhou com ele como enfermeira. Quando Donald Klein abriu sua clínica em 1979, a infertilidade era uma especialidade médica relativamente nova. Ainda não havia grandes bancos de esperma, nenhum catálogo de doadores para selecionar pela cor dos olhos ou hobby. Os médicos geralmente encontravam os próprios doadores, muitas vezes entre médicos estagiários que tinham a vantagem de estarem prontamente disponíveis em hospitais e tinham reputação de jovens bem-sucedidos. Naquela época, os estudantes de medicina eram quase todos homens. E aquela reunião no restaurante foi estranhamente trivial para Jacoba. Ela confrontou o Donald
e ele admitiu usar seu próprio esperma. Só que ele soltou uma bomba. Os registros foram destruídos anos atrás. Ele perguntou a cada um dos irmãos o que eles faziam, perguntou onde moravam. Ele leu versículos bíblicos de um bloco de notas. A Jacoba viu isso como uma tentativa equivocada de confortá-la. E ela o repreendeu. Não tente usar minha religião. Ali estava seu pai biológico, mas ele não irradiava calor paternal. A Jacoba lutou com o que significava existencialmente ter herdado o DNA de um homem que mentiria para seus pacientes e abusaria de sua posição como médico. O que é que o fez fazer isso? Estava dentro dela também? Ela se perguntava o tempo inteiro isso, e ela sabia que o pensamento não era inteiramente racional, mas não conseguia afastar a sensação de um impulso sombrio à espreita de dentro dela. E agora, o que fazer? Os meio-irmãos reviveram a questão em suas mentes. Era uma coisa religiosa? Algo sexual? Era necessidade de implementar uma raça superior? Algo assim? Outro irmão especulou. Então outro sugeriu, será que somos um experimento científico para ele? Outro então rebateu, talvez ele queira ter o controle sobre Indiana. Outro então disse, peraí, talvez ele queria manter seu negócio. Honestamente, eu não sei. Eu não tenho ideia. Complexo de Deus. Talvez ele realmente pensava que estava ajudando as pessoas. Talvez ele não seja delirante. Só que, na verdade, a doação de esperma foi gerada em segredo desde o início. O primeiro médico a adotar uma abordagem sistemática da inseminação artificial humana foi o controverso cirurgião do século XIX, J. Merrill Sims. Embora tenha fundado o Women's Hospital em Nova York, o primeiro estabelecimento dedicado exclusivamente à saúde da mulher, ele também era conhecido por atividades mais preocupantes. Muitas de suas notáveis contribuições médicas foram resultado de pesquisas que ele conduziu sobre seus escravos, sem o consentimento de seus súditos. O Hospital da Mulher foi inaugurado em 1855 e durante seus primeiros anos de funcionamento, o Sims realizou 55 procedimentos de inseminação artificial em 6 mulheres diferentes. Apenas um resultou em gravidez e, infelizmente, terminou rompida. Foi de forma espontânea. Suas técnicas provavelmente teriam sido eficazes se o Sims tivesse levado em consideração os ciclos de ovulação de seus pacientes. Mas como ele não fez, a primeira inseminação artificial a resultar em um nascimento vivo seria realizada pelo médico da Filadélfia, William Pacoste, que não aconteceu até décadas após as tentativas de Sims. Em 1884, uma mulher de 31 anos foi vê-lo no Sansom Street Hospital por causa da sua incapacidade de conceber. O William inicialmente assumiu que o problema era com a fertilidade da mulher, mas vários exames o levaram a concluir que o problema era, na verdade, a baixa contagem de esperma do seu marido. Quando o marido, um rico comerciante de 41 anos da Filadélfia, veio fazer seu próprio exame, o William o considerou de corpo são, com exceção de um caso de gonorreia durante sua juventude. O exame microscópico indicou que seu fluido espermático estava absolutamente vazio de espermatozoides. Provavelmente, isso era resultado da infecção que ele teve em sua juventude. Originalmente, William disse ao homem que o problema seria facilmente resolvido com o curso de um tratamento. Mas depois de 2 meses sem nenhum progresso, o médico determinou que os dutos seminais do comerciante estavam permanentemente obstruídos e que ele não seria capaz de engravidar a esposa. Em meio ao fracasso do tratamento, um estudante de medicina brincou, dizendo: a única solução é chamar o contratado. E o comentário deu ao médico sua ideia. Em vez de divulgar uma dessas informações ao casal, o William agendou outro exame para seu paciente. E então ocorreu a primeira inseminação artificial bem-sucedida, na frente de 6 estudantes de medicina. O William nocateou sua paciente usando clorofórmio e a inseminou com uma seringa de borracha e depois cobriu o colo do útero com gás. A fonte do sêmen era um dos estudantes de medicina da sala, o mais atraente e bonito do grupo. 9 meses depois, a mulher deu à luz
a um menino muito saudável. O William não revelou as circunstâncias da concepção até depois do nascimento. Sua consciência pesou e ele se arrependeu de sua ação. Então decidiu contar apenas ao marido. Juntos, os dois homens decidiram que seria melhor ela não saber a verdade sobre seu exame final ou sobre o pai biológico de seu filho. Um segredo foi jurado. O fim justificou os meios e o bebê saudável justificou a mentira. Incrivelmente, a mulher deu à luz a um filho que, segundo consta, tinha traços característicos não do aluno mais velho, mas do suposto pai. O segredo não poderia estar mais coberto. Com a criança tendo a cara do pai, ninguém poderia imaginar a verdade. E a história permaneceu em segredo até 1909, quando Edson Davis Hard, um dos 6 estudantes de medicina presentes no dia da inseminação, publicou uma carta no Medical World e ele revelou tudo. Antes de publicar a carta, o Edson entrou em contato com o bebê, que a essa altura já tinha 25 anos e morava em Nova York. Ele era um empresário bem-sucedido e ele então revelou tudo sobre a sua concepção. Ele colocou na carta que, naquela época, o procedimento era tão novo, tão peculiar em sua ética humana, que os 6 jovens da classe sênior que testemunharam a operação foram prometidos ao sigilo absoluto. O Edson continuou argumentando que a impregnação artificial oferecia vantagens valiosas, entre elas a capacidade de garantir que o sêmen, sem a promessa de uma prole boa e saudável, fosse desconsiderado em favor de sementes cuidadosamente selecionadas. Só que a inseminação foi perpetuada através de uma mentira e continuaria assim, atingindo Liz White, que entrou no escritório de Donald Klein com o marido em 1981. Ela carregava o peso de tudo dentro de si. E ela falou de seus problemas de infertilidade com quase ninguém. E foi apenas 35 anos depois, com 62 anos, quando ela viu Donald Klein no noticiário. Ela e sua melhor amiga perceberam que ambos tinham ido até ele. Ele era especialista em fertilidade em Indianápolis na época. Ela pensou, bom, os pacientes dele, segundo os relatos ela própria presenciou, o viam como um homem gentil e gentil. Seu escritório estava decorado com fotos de bebês que ele ajudou a conceber. Um detalhe que, em retrospecto, a deixou inquieta. A Liz e o seu marido estavam tentando engravidar há 2 anos e meio quando procuraram a ajuda do Donald Klein. Eles já tinham visto outro médico que tentou inseminação com esperma de doador congelado. Quando isso não funcionou, o médico recomendou ao Donald que usava esperma fresco, que na época tinha maiores taxas de sucesso. O Donald disse que encontraria um médico residente cuja aparência e o tipo sanguíneo combinassem com a do marido da Liz. Ele também disse para não contar a ninguém, nem mesmo ao seu futuro filho, sobre a doação de esperma. Precisa ser um segredo. Foi o que ela ouviu. O Donald a havia inseminado 15 vezes ao longo de 5 meses. Ela foi em outubro, em novembro e em dezembro de 1981 e janeiro de 1982. Ela ia ao consultório dele nos 3 dias em que ovulava a cada mês. Os ciclos de ovulação não podiam ser alterados por conveniência. Então ela foi ao consultório dele até mesmo nos fins de semana. E ela se lembra de ficar deitada sozinha, usando um vestido. A clínica estava vazia. E a pergunta que ela se faria depois era: o que ele estava fazendo quando ia buscar a amostra? Até muito recentemente na história humana, a reprodução sempre exige um ato de intimidade sexual. E se eliminarmos esse fato agora com formulários de consentimento e linguagem clínica, de densas e ferramentas ginecológicas que parecem brutalmente utilitárias, a inseminação artificial ainda requer uma troca de fluidos corporais que só podem ser obtidos por meio de estimulação sexual. Quando Donald Klein dizia "eu vou buscar o esperma", na verdade ele atravessava a porta e precisava estimular a si próprio. E depois esse mesmo médico sentava no meio das pernas da Liz e injetava o esperma dele dentro dela. Quando tudo veio à tona, as reações foram mistas, diversas, controversas. Algumas das mães que passaram pelo Donald Klein não achavam suas ações como algo sexual. Outras não quiseram pensar muito sobre. Mas a Liz repetiu a sequência de eventos
em sua mente. Ela pensava que por detrás da porta, o Donald Klein estava se estimulando e 3 décadas depois, ela começou a sentir que foi violada pelo menos 15 vezes. Nessas mesmas 3 décadas, os costumes sobre relação sexual, reprodução assistida e autoridade médica também mudaram. Quando as notícias sobre o Donald Klein saíram, a comunidade médica denunciou suas ações. O especialista em fertilidade de Indiana que conheceu o Donald Klein, Robert Culver, disse que o que ele fez foi uma quebra de confiança entre o médico e o paciente e que ele categorizava suas ações como imorais. Ele disse que todos nós ficamos chocados. Em 1987, uma pesquisa nacional de médicos de fertilidade descobriu que 2% usavam seu próprio esperma em pacientes. Por um lado, claramente não era norma. Por outro, não poderia estar tão fora do normal se fosse apresentado como uma opção em uma pesquisa de múltipla escolha. A pesquisa não perguntou, no entanto, se os pacientes, nesses casos, estavam cientes de que seu médico também era seu doador de esperma. Com base nas datas de nascimento de seus filhos doadores mais jovens, o Donald Klein parou de usar seu próprio esperma no final dos anos 80, quando os bancos de esperma se tornaram mais comuns. Toda a indústria começou a confiar no esperma congelado na época porque os médicos descobriram que o HIV poderia ser transmitido através do esperma fresco. Quando os problemas judiciais começaram a atingir o Donald Klein, seus amigos e familiares escreveram cartas ao juiz sobre como deve ter sido difícil para ele decepcionar os pacientes quando um doador não era encontrado. Um amigo cuja esposa era paciente do Donald Klein, mas não teve filhos por meio de inseminação, escreveu: o Dr. Donald Klein sempre colocou seus pacientes em primeiro lugar. Empático e cheio de compaixão, ele buscou maneiras de ajudar as famílias durante esse período tão delicado, quando marido e mulher se sentem desamparados, se não houvesse doador de esperma viável naquele momento crítico. Seus amigos viram isso como uma explicação de desculpa. Aqueles zangados com o Donald viram isso como algo horrível. Eles não enxergaram altruísmo, mas egoísmo. Eles viram médico se preocupava mais com seu sucesso profissional do que com o bem-estar de seus pacientes. Eles viram um homem muito confortável em seu poder. Se ele realmente acreditava que não estava fazendo nada de errado, por que enganou seus pacientes? Uma outra pessoa chamada Culver era mais comedido. Ele diz que entendia a relutância em decepcionar um paciente. Ele disse: é triste naquele mês dizer: olha, senhora Jones, o doador não pode vir por causa de uma emergência. Desculpe, mas vamos ter que esperar até o próximo mês. Então ele disse: considere a alternativa. Contar para a senhora Jones versus 30 anos depois ela ter um filho. Realmente não há comparação entre os dois. A Liz White carrega uma foto de si mesma em 1982, radiante em uma cama de hospital com um bebê nos braços. E ela o chamou de Matthew, presente de Deus, porque ela pensou na doação de esperma como um presente na época. Ela era 30 anos na foto e disse que era muito jovem em todos os sentidos. O Matt descobriu antes de sua mãe, depois que 4 dos seus meio-irmãos apresentaram suas queixas ao procurador-geral de Indiana e ao repórter da Fox 59, a Angela Gernot. A Angela perguntou ao promotor local sobre o Donald. Seu inquérito levou a uma investigação criminal. E em setembro de 2016, a Angela deu a notícia de que o Donald Klein havia sido acusado de 2 acusações de obstrução à justiça. E Matt, junto com o resto do público, soube o que o Donald havia feito. O Matt já sabia que havia sido concebido por um doador. Quando estava na aula de biologia do ensino médio, ele percebeu que seu tipo sanguíneo não combinava com o de seus pais. Eles se sentaram com ele e falaram sobre o doador de esperma. Ninguém realmente pensou muito sobre como Donald Klein havia prometido que o tipo sanguíneo do doador corresponderia ao do pai de Matt. O Matt se lembra de se sentir mal pelo seu pai na época, mas a revelação não provocou nenhuma crise de identidade profunda. Sua mãe às vezes apontava um prédio quando eles dirigiam pela 86 Street em Indianápolis e ela dizia: foi onde eu engravidei de você. E ele pensava nisso como um lugar alegre. Depois que Matt viu o Dr. Donald Klein no noticiário, ele procurou o endereço. E era o antigo escritório do Donald. E um teste de DNA confirmou o que ele já sabia lá no fundo.
A semelhança entre o Matt e um jovem Donald Klein é estranha. Eles podem ser a mesma pessoa. No ano seguinte, o Matt e os seus recém-descobertos meio-irmãos assistiram ao desenrolar do processo criminal contra o Donald. Ele não havia sido acusado de nenhuma violação e também não foi acusado de agressão com dejetos corporais. Indiana considera algo assim um crime apenas se for feito de maneira rude, insolente ou raivosa. Então ele não foi acusado de fraude criminal. Quaisquer registros já haviam desaparecido há muito tempo. Na verdade, Donald Klein não foi acusado por nada que fez há 4 décadas. Nenhuma lei em Indiana ou na maioria dos outros estados proíbe especificamente um médico de usar seu próprio esperma em seus pacientes. Ele havia recebido cartas do escritório do procurador-geral notificando-o da investigação. E ele respondeu pelo menos 2 vezes, dizendo que nunca havia usado seu próprio esperma e que qualquer mulher que dissesse o contrário era culpada de calúnia e difamação. Isso era fácil de refutar. Os investigadores apareceram na casa do Donald com um mandado de busca para seu DNA. Eles esfregaram a sua boca e foi isso. Na década de 1980, antes que alguém sonhasse com testes de DNA por correios ou site de genealogia na internet, o Donald pensou que ninguém jamais descobriria. E enquanto enfrentava as consequências agora, ele parecia acreditar que poderia fazer toda a bagunça desaparecer negando-a com toda a força de seu ser. O Tim Delaney, o promotor neste caso, disse que via o erro original como uma transgressão de uma pessoa no poder. Ele acreditava que quando Donald foi acusado, ele foi basicamente para a mesma posição de poder e disse: eu sou médico, essas pessoas estão mentindo, eles me difamaram. Para ele, a reação do Donald não foi a reação de uma pessoa assustada e imponente. Foi a reação de uma pessoa acostumada a ser poderosa. E o que particularmente irritou alguns dos irmãos foi como o Donald usava sua fé como desvio. Segundo todos os relatos, ele é uma pessoa muito religiosa. E vários anciões de sua igreja escreveram cartas atestando seu caráter. E após a reunião no restaurante, o Donald Klein ligou para Jacoba para dizer que ela estava desenterrando o passado e que isso estava destruindo seu casamento. A esposa dele estava considerando suas ações adultério. Na ligação que a Jacoba gravou, o Donald disse a ela que lamentava o que havia feito, embora admitiu que usou seu esperma apenas 9 ou 10 vezes, e ainda citou Jeremias 1, versículo 5, no qual Deus apresenta seu plano para o profeta. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. E mais uma vez, a Jacoba sentiu que ele estava usando sua fé para tentar manipulá-la. O Donald foi finalmente multado em $500 e recebeu 1 ano de liberdade condicional. Ele perdeu sua licença médica, mas estava aposentado desde 2009. Se ele não tivesse respondido às cartas do procurador-geral, o que ele nem tinha obrigação de fazer, ele poderia ter se livrado completamente. Em 2018, Donald entregou sua licença ao Conselho Médico de Indiana, que também votou para proibi-lo de solicitar a reintegração de sua licença novamente. E como a lei estadual não proibia especificamente os médicos de fertilidade de usar seu próprio esperma, nenhuma outra acusação foi feita contra ele. No geral, ele não cumpriu pena por suas ações. Muitos irmãos ficaram com muita raiva, porque ele só foi acusado de obstrução da justiça, mas nenhum outro crime foi apresentado no tribunal. O promotor diz que ainda pensa no caso com frequência. É de longe o caso mais filosoficamente interessante que ele já teve. Embora o Donald tivesse violado a confiança de seus pacientes, como ele de fato prejudicou esses filhos, que não existiriam se não fosse por ele? Foi a grande pergunta do promotor. Para o Matt, assistir tudo isso despertou um senso de propósito. Ele mesmo lidou com a infertilidade. Seus 2 filhos foram concebidos por meio de adoção de esperma. E ele fez isso através da versão moderna, com catálogos online e fotos de bebês. Isso lhe deu uma noção do que sua mãe tinha passado para tê-lo. E ele entendeu por que ela se sentiu violada. Os irmãos usaram sua força para aprovar um projeto de lei que tornaria ilegal o uso inadequado de material reprodutivo por médicos. E o Matt se tornou o líder não oficial do grupo. Ajudou que seu escritório ficasse a 2 quarteirões da sede do governo, então ele poderia aparecer para reuniões. Embora muitas pessoas pensem que o caso do Donald Klein foi uma situação isolada de um médico solitário em Indiana,
Na verdade, muitos outros médicos também foram acusados de usar secretamente seu próprio esperma, em Connecticut, Virgínia, Idaho, Vermont e no Canadá. Cissy Moore, uma genealogista que ajudou adotados e crianças concebidas por doadores a encontrar família, revelou que já se deparou com casos suficientes de médicos de fertilidade usando seu próprio esperma, e que quando ela vê esses grandes grupos de meio-irmãos, é a primeira coisa que ela pensa sobre a situação atual. Muitos dos grupos de irmãos optaram por permanecer privados e suas reações variam muito. Alguns irmãos pensam muito bem em seu pai doador, em suas contribuições para suas mães. Alguns irmãos não veem de forma negativa o que esse doador fez. Eles analisam aquilo como uma contribuição que esse médico fez às suas mães. Outros ficam horrorizados. Muitos dos filhos do Donald Klein ainda vivem em Indianápolis e eles se encontram acidentalmente. Uma jornalista que estava investigando esse caso se encontrou com um deles para conversar na padaria. E ele então apontou para frente e disse: "Eu vivo ali naquela rua. O Dr. Donald Klein vive ali. E a minha mãe mora ali." A nora do Donald Klein é ginecologista na clínica em que a esposa do Matt frequenta. Ela uma vez foi ao Subway e viu a filha enfermeira do Donald Klein. Ela ficou muito enojada e saiu. Sua mãe viu a mesma filha em um salão de beleza. Ela estava fazendo pedicure e não conseguiu se levantar para ir embora. Os irmãos também começaram a catalogar as maneiras pelas quais seus próprios caminhos se cruzaram. O Matt foi para Pardue ao mesmo tempo que um de seus meio-irmãos. Um outro irmão vendeu ao outro uma carroça em uma venda de garagem. 2 deles moravam na mesma rua. 2 tinham filhos no mesmo time de softball. E eles estavam preocupados que seus filhos começassem a crescer e então começassem a namorar. Um deles chegou a perguntar ao Donald: "Você não considerou que todos nós vivemos em uma área relativamente próxima? Você realmente achou que nós não nos encontraríamos, que não iríamos namorar, que não teríamos filhos que pudessem namorar? Você nunca considerou isso?" Depois, o Donald assumiu que usou seu próprio esperma pelo menos 50 vezes, o que é aproximadamente o número de crianças que foram identificadas através do DNA. Mas pode estar por aí. No entanto, o teste de DNA é comum, mas nem de longe onipresente. Durante o tempo em que um jornalista se correspondia com vários deles, a cada semana, vários entravam em contato para dizer que outro irmão havia sido encontrado. Movidos pela revolta, os irmãos começaram a enviar cartas aos legisladores de Indiana, pedindo que apoiassem o projeto de fraude de fertilidade. O Matt havia selado um lote de cartas para legisladores, e na noite anterior ao envio, ele encontrou mais 2 de seus irmãos. E então, ele decidiu acrescentar isso como uma nota em cima dos envelopes. As atualizações do Matt sobre os novos irmãos sempre surgiam com uma mistura de raiva e tristeza. Raiva pelo escopo crescente dos crimes do Donald Klein e tristeza por cada família adicional sendo virada de cabeça para baixo por um segredo de décadas. E cada novo meio-irmão lidou com a revelação à sua maneira. No mesmo Natal que a Heather havia feito seu teste de DNA, ela havia feito um livro para seu pai, traçando sua genealogia até a realeza escocesa. E ela disse que perder a conexão genética com seu pai significava perder a história que ela havia literalmente escrito sobre quem ele era e como ela veio a ser. E entre várias coisas que ela ainda está processando dentro de si, a parte mais difícil era entender, compreender que seus pais mentiram para ela durante toda a sua infância. Kayleen Gold, uma professora de 38 anos de Indianápolis, estava no carro com sua mãe quando revelou que o Donald Klein era seu pai biológico. E a resposta da sua mãe foi: "Bem, bom." E ela disse: "Bem bom?" Então ela respondeu: "Se ia ser qualquer um, fico feliz que seja ele." A Kayleen contou que sua mãe disse a ela que se lembra de ter visto fotos dos filhos do Donald na parede, de como eles eram bonitos e inteligentes. E ela disse à filha: "Eu queria filhos assim." Essa resposta perturbou a Kayleen, porque ela acreditava que sua história de origem explicava o deslocamento que ela sentiu toda a sua vida
em empregos e em situações sociais. Ela disse: eu não sei quem sou e por isso que não consegui descobrir o que devo fazer no mundo. Mas ela ficou emocionada por ter novos meio-irmãos e dissecou suas vidas em busca de semelhanças, desde os pedidos favoritos do McDonald's até os buquês em suas fotos de casamento. Outra mulher em Indianápolis, chamada Amy, diz que sua mãe ficou estranhamente calma quando soube do Donald Klein. E ela achou muito estranha essa reação da mãe, porque ela pensou que o Donald deveria ter usado o esperma do pai, não de um doador, que nesse caso era ele mesmo. E a reação de sua mãe foi completamente diferente do que ela esperava. Então um dia ela confrontou a mãe, que então revelou que sempre soube que o Donald era o doador. Quando a Amy foi concebida, seus pais prometeram nunca revelar nada. Uma promessa que o pai da Amy manteve, pois ele faleceu sem jamais abrir a boca. A Amy disse que, no geral, ela gostaria de nunca ter descoberto a verdade. Ela disse que a ignorância é uma bênção. Um homem chamado Tyler, que é gerente de construção em Washington DC, revelou que sua mãe acreditava que ele havia usado o esperma de seu marido, ou seja, o pai dele. Mas, estranhamente, ela ficou mais zangada por ter sido descoberta do que o Donald ter sido exposto. E ela fez o Tyler jurar que nunca ia contar ao pai dele. Você e eu levaremos isso para o túmulo. Ele então ficou perplexo e se pergunta se sua mãe sabia o tempo todo que o esperma não veio do pai dele, mas sim do Donald Klein. Ele não teve coragem de conversar com seu pai sobre o assunto. O Joseph tem um irmão gêmeo, mas eles não se parecem em nada. O Joseph é mais alto que ele e o irmão pesa 30 quilos a mais. E eles também têm diferentes personalidades. Quando Joseph fez um teste de DNA em 2017 e descobriu sua paternidade, ele e o seu gêmeo se perguntaram brevemente se tinham pais diferentes, porque o Donald Klein disse à mãe que misturou o esperma de um doador com o do marido. Mas não, ambos tinham o DNA do Donald. E fiel às suas diferentes personalidades, eles reagiram de maneiras opostas. Joseph esteve muito envolvido com o grupo do Facebook, enquanto seu irmão gêmeo não quis nada com isso. O mais estranho de tudo foi que o Joseph conhecia um meio-irmão que se parece exatamente como ele, muito mais do que seu gêmeo real. Em junho, no fim de semana do Dia dos Pais, os meio-irmãos se reuniram em Indiana para o seu segundo piquenique anual. Eles estavam se reunindo em grupos menores para feriados, noite de garotas, almoços e reuniões com legisladores estaduais. Mas essa foi a grande sacada. Tyler voou de Washington para passar o dia com eles. Esposas, esposos, filhos também foram, de todos que iam a este encontro. O Matt havia alugado um pavilhão de piquenique e levou crachás porque muitos dos seus irmãos estavam se encontrando pela primeira vez. Seus números quase triplicaram desde o ano da descoberta. Todo mundo se posicionou um pouco. Um irmão trouxe um bolo de aniversário, o que estava se tornando tradição. A Kaylene levou batatas fritas e salsa. A Amy fez salada de macarrão. A Heather levou pacotes muito necessários de água engarrafada. O Matt levou asas de frango e depois suou sobre a grelha cozinhando-as. E foi um dia muito quente. Seus filhos correram através de sprinklers. Eles subiram em árvores e ficaram pegajosos com seiva. De longe deve ter parecido com qualquer reunião de família. E outras histórias surgiram por aí. O Damian Adams cresceu sabendo que seus pais usaram um doador de esperma anônimo para concebê-lo. E quando adolescente, até que se orgulhava dessa identidade. E ele considerou doar para ajudar outras famílias a terem filhos. Tornar-se pai, no entanto, mudou tudo. Quando sua filha nasceu, ele a embalou em seus braços e instantaneamente se viu nela e ela em si mesmo. Ele sentiu uma conexão biológica tão poderosa que o fez reconsiderar toda a sua vida até então. Ele começou a sentir a necessidade de descobrir de onde veio. Damian, que é um biólogo da Austrália, passaria anos procurando por seu pai biológico e acabou parando em um beco sem saída após o outro. Enquanto isso, ele começou a fazer campanha para acabar com o anonimato dos doadores para outros como ele. Em 2016, ele e outros ativistas pressionaram o estado de Victoria a abolir
retroativamente o anonimato de todos os doadores de esperma. Pessoas concebidas por doadores no Reino Unido também fizeram campanha com sucesso para proibir a doação anônima de esperma. Nos Estados Unidos, onde a doação anônima ainda é tecnicamente oferecida, algumas pessoas concebidas por doadores estão reivindicando o direito de conhecer suas origens genéticas e até mesmo de entrar em contato com seus pais biológicos, que podem ou não receber a surpresa. E tudo isso era inimaginável algumas décadas atrás. Os médicos costumavam aconselhar os pais a manter em segredo o uso de um doador de esperma, mesmo de seus próprios filhos. E esse silêncio reforçou um sentimento de vergonha sobre a prática. Hoje, os pais são fortemente encorajados a dizer a verdade. E além disso, os testes de DNA significam que eles não poderiam escondê-lo, mesmo que quisessem. À medida que mais pessoas descobrem que foram concebidas por doadores, elas estão se encontrando. Elas estão se reunindo em comunidades online como o We Are Donor Concept e outros grupos de apoio do Facebook, que atendem a uma mistura de doadores, pais, pessoas e outros que aprenderam que seus pais não são quem eles pensavam que eram. A identidade compartilhada que conecta essas comunidades online é pequena em proporção, grande em números brutos. Estima-se que 30 mil a 60 mil crianças concebidas com esperma de doador nascem nos Estados Unidos a cada ano, embora essa estatística possa ser subestimada. A indústria da fertilidade não precisa manter registros, então o número real é desconhecido. Tiffany Gardner, de 39 anos, advogada em Atlanta, perdeu seu pai, Ken, para o câncer de cólon, quando tinha 4 anos. Embora Tiffany tenha se tornado mais próxima de seu padrasto, ela continuou a valorizar as poucas coisas que sabia sobre o Ken. Ele era bom em beisebol e equitação, e ela gravitou em torno dos mesmos esportes para manter algum tipo de conexão. Aos 35 anos, a Tiffany descobriu que seus pais realmente usaram um doador de esperma. E quando ela o encontrou por meio de um teste de DNA, partes de sua identidade de repente se encaixaram. Ela viu uma foto do filho do doador e viu uma versão de seu rosto num corpo masculino. Seu pai biológico tinha sido professor de arte. E a Tiffany imediatamente ligou para esse detalhe ao seu próprio desejo de ir para a escola de arte quando era mais jovem. Para ela, seu desejo de se conectar com seu verdadeiro pai biológico dessa vez não era tão diferente de seu desejo de permanecer conectada com Ken. Sua família imediata deu apoio, mas ela enfrentou alguma resistência de conhecidos e familiares mais velhos. Alguns disseram a ela, eu não entendo. Essas pessoas não são realmente sua família. Por que você quer ter alguma coisa a ver com isso? Mas para Tiffany, os laços genéticos claramente importavam. Se não, por que ela passou seus primeiros 35 anos tentando se conectar com o pai que havia falecido? Um pai que ela não teve muito tempo para conhecer. Já em uma outra situação, foi o representante de atendimento ao cliente da Ancestry DNA que teve que dar a notícia a Catherine Sinclair. Da sua parte, a Catherine pensou que estava perguntando sobre uma falha técnica. Seu irmão, o irmão que junto com seus 3 irmãos lideram o teste de DNA, de presente de aniversário, não estava aparecendo em sua árvore genealógica. E aí, a atendente do outro lado da linha teve que dizer: não foi uma falha. E ela disse: o quê? O irmão que você compartilha o DNA, na verdade, é um meio-irmão. E aí ela disse: desculpa, como é que é? A verdade era pior ainda. Você não compartilha DNA com nenhum membro da família de seu pai. E ela disse: peraí, eu não estou entendendo. E a pessoa então disse: senhora, seu pai biológico é outra pessoa. Com 56 anos, a Catherine olhou no espelho e começou a chorar. Ela tinha certeza que quando se olhava no espelho, ela via parte de sua mãe e parte de seu pai. E agora, metade daquela pessoa que ela estava olhando no espelho, ela não sabia quem era. A Catherine pensou que estava sozinha nessa. Era uma perda. Um tipo estranho de perda. Ela cresceu em uma família religiosa no Arkansas, uma família unida, e nunca suspeitou de nada. Seus 4 irmãos não a amavam menos
por ela ser uma meia-irmã. E o irmão, inclusive, nem achou essa descoberta grande coisa. E ele até disse a ela, olha, eu não ficaria chateado se isso tivesse acontecido comigo. Ela disse que não discute muito esse assunto com ele. Finalmente, a Catherine encontrou seu pai biológico. Ela rastreou outras correspondências no site da Ancestry. Ele era um estranho que sua mãe conheceu há mais de meio século. O teste de DNA não apagou suas memórias felizes de infância, mas reformulou toda a sua vida. A primeira vez que a Catherine conheceu alguém que entendeu isso, da mesma forma, da mesma profundidade, foi online. Foi com Dalila, uma popular apresentadora de rádio, que perguntou em sua página no Facebook se alguém havia aprendido algo interessante com testes de DNA. E aí a Catherine pensou, bem, claro. Então ela respondeu que tinha acabado de descobrir que seu pai não era seu pai biológico. Uma hora depois, uma mulher que viu o comentário enviou uma mensagem para ela dizendo: ah, meu Deus, pensei que era um. Nas 3 horas seguintes, elas trocaram mensagens febrilmente, de um lado para o outro, e choraram. Elas compartilharam seus medos, ansiedades e perceberam que não eram loucas por sentir esses medos e ansiedades. Quando terminaram de conversar, ambas estavam emocionalmente esgotadas. Nada realmente mudou para nenhuma delas, mas elas se sentiram melhor só porque tinham alguém com quem conversar. E aí a Catherine pensou, eu preciso conversar com mais pessoas. E ela começou sua procura e tentou grupos de apoio, mas não encontrou nenhum. Sendo o tipo de mulher que toma as coisas em suas próprias mãos, a Claire abriu um grupo no Facebook chamado DNA NPE Friends, onde NPE se refere a não esperado pelos pais. NPE vem do termo genealógico, genético, evento de não paternidade. E a Catherine e outros reformularam ainda mais para incluir ambos os pais. E o termo passou a ser usado como paternidade mal atribuída. Ela contou que cada pessoa que entra no grupo entra pensando ser uma aberração. E então eles se encontram. Em um ano, o DNA NPE Friends acumulou mais de 1000 membros. E na verdade, esse era um dos vários grupos secretos do Facebook para pais atribuídos erroneamente. A Lisa, de 44 anos, admite que ainda estava tentando se livrar de uma raiva profunda. Ela se sentiu deslocada de sua família. Seu cabelo, que ela sempre alisava, era naturalmente fino e enrolado, e sua pele era escura. As pessoas pensavam que ela era hispânica, e quando paravam ela na rua, começavam a falar espanhol. Então, em 2015, um teste de DNA revelou que seu pai biológico era provavelmente afro-americano, mas sua mãe negou. A mãe não quis responder e mudou de assunto. E então a Lisa continuou pressionando, até que sua mãe desmoronou. E ela disse, se você contar isso, você vai destruir essa família. E seu pai, um homem com quem você cresceu, vai tirar a minha vida. Ela se recusou a dizer mais alguma coisa sobre o pai biológico de Lisa. E a Lisa não quer prejudicar o relacionamento com o pai que a criou. Ela diz que simplesmente não poderia partir o coração dele desse jeito. Mas a recusa de sua mãe em falar mais a frustra. Cat, de 55 anos, também revelou sobre o seu desejo de saber mais sobre seu pai. Quando ela descobriu sobre sua paternidade atribuída erroneamente por um teste de DNA, o seu pai biológico já havia falecido. Então ela encontrou recortes do newpapers.com sobre uma antiga banda da década de 40. E ela visitou a cidade onde seu pai biológico cresceu, que não ficava muito longe da cidade dela. E quando ela soube que um ator o interpretou em um filme dos anos 90, ela assistiu o filme atentamente, estudando o ator em busca de pistas sobre o homem real. E ela disse, ver esse filme foi a coisa mais próxima que eu tive. A revelação não foi fácil para sua mãe. A Cat suspeita que a sua mãe teve um caso com o pai biológico, quando ela era secretária em sua empresa. Isso causou um desentendimento com suas irmãs, que são muito próximas de sua mãe. As irmãs dela disseram, você não pode falar nada, você tem que manter isso em segredo, não conta pra mãe que você descobriu. Por que que você tem que abrir a porta? Por que quer abrir a porta
por que quer abrir a lata de vermes. Ela respondeu à família. Ela disse: olha, eu sinto muito, mas eu não sou a causa do problema. Eu sou o resultado dele. Lynn, de 55 anos, entendeu que os testes de DNA podem revelar segredos de família. Seu marido havia sido adotado. Então Lynn decidiu usar os testes de DNA do Ancestry do seu filho para encontrar seus avós paternos. No processo, ela comparou os resultados de seu filho com os de seu irmão e rapidamente percebeu que algo estava errado. Não parecia uma típica relação tio-sobrinho. Lynn acabou descobrindo que seu pai biológico não era o pai com quem ela cresceu. Ela ficou chocada e ela disse: se você for investigar os segredos de outras pessoas, poderá encontrar um dos seus. Sua mãe se recusa a revelar o que aconteceu. Houve uma outra história bastante chocante. Para várias mães, ele era apenas o doador 9623. Eles não sabiam o nome dele, mas pelo seu perfil brilhante de doador de esperma, eles sabiam que ele tinha um QI alto de 160, falava 4 idiomas, estava fazendo doutorado em engenharia de neurociência e parecia o Tom Cruise. Mas o doador 9623 não era quem dizia ser. Ele não estava na pós-graduação, ele nunca terminou a faculdade. E as mentiras começaram a se desvendar em 2014, quando o banco de esperma acidentalmente revelou seu nome, Chris Eagles, e seu endereço de e-mail em uma mensagem para um grupo de mães. Até então, o esperma que ele produziu ao longo de 14 anos foi enviado para vários estados e 3 países, resultando em pelo menos 36 crianças. Curiosas, as mães pesquisaram no Google e encontraram um comentário que ele havia deixado online sobre ouvir vozes. Isso foi estranho. Só que mais tarde, as mães descobriram que ele havia sido hospitalizado por doença mental. Ele estava com deficiência, tentou tirar a própria vida e em um ponto se declarou culpado por roubo. Tudo antes ou durante o tempo que ele doava esperma. O banco de esperma da She-Days não sabia de nada disso e não havia verificado nenhuma das informações biográficas que estavam em seu perfil, de acordo com as ações judiciais movidas pelas mães. Elas ficaram chocadas ao perceber como os bancos de esperma são desregulados e agora temiam que seus filhos pudessem ter herdado uma predisposição para doenças mentais. Desde 2016, elas entraram com mais de uma dúzia de ações judiciais contra o banco de esperma. Um caso está atualmente pendente perante a Suprema Corte da Geórgia. O Max, ele adora música, toca piano, assim como sua mãe. Só que também adora tocar bateria, assim como aquele doador. O Max também é fascinado por números e letras, e ele aprendeu a ler e decifrar padrões em uma idade muito jovem, assim como aquele doador. O Max tinha um cabelo extremamente platinado, chocantemente loiro quando era jovem, assim como seu doador. A Andy Collins, mãe de Max, ama todas essas características, mas há uma que ela espera que ele não tenha herdado do doador: seu transtorno bipolar com transtorno esquizoafetivo. Especialistas dizem que o risco é de cerca de 10%, e é um risco que a Andy não esperava quando comprou o esperma de seu doador em 2006. O sonho de sua vida estava se tornando realidade. Ela sempre quis ser mãe, e segurar seu filho Max pela primeira vez foi mágico. Mas agora ela estava vivendo um terrível pesadelo, porque temia o futuro de seu filho. No meio de todas essas histórias, nem todos os pais biológicos querem ser encontrados. Em vários relatos que eu fui atrás, em conversas e correspondências, inúmeras pessoas relataram que testes de DNA desenterraram casos de gravidez secretas, incidentes de violações, incesto e até médicos de fertilidade usando o seu próprio esperma para inseminar pacientes. Em um boletim de 2018, a jornalista Alison Motluk, que cobre reprodução assistida, destacou uma discussão comparando 3 cenários em que pessoas foram cortadas de um pai biológico. Um perdeu seu pai biológico antes de nascer, o pai que faleceu devido a algum incidente. Um perdeu seu pai biológico não porque ele faleceu,
mas porque ele decidiu fugir e não assumir a paternidade. O terceiro foi concebido através de um doador anônimo. E ela disse: por que reconhecemos a perda e sentimos empatia nos primeiros 2 cenários, mas não no terceiro? Porque quando as pessoas concebidas por doadores pedem regulamentos sobre a troca de esperma, elas também estão pedindo o reconhecimento de que essa troca biológica importa, que as origens biológicas importam. E naturalmente isso é reconhecido em situações em que uma criança nunca conheceu um dos pais, devido às circunstâncias trágicas da vida. Então, como a situação difere quando o vínculo é rompido pela biotecnologia? Muitas vezes, pessoas concebidas por doadores frequentemente lutam com comparações, com cenários mais familiares. Essas pessoas não estão pedindo apenas direitos, mas também estão pedindo compaixão. Em 2019, Indiana se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a aprovar uma legislação que torna uma ofensa criminal os médicos de fertilidade usarem seu próprio esperma sem o consentimento de seus pacientes. Desde então, o Donald Klein manteve um perfil incrivelmente discreto. Atualmente, ele tem 84 anos. O que o Dr. Donald Klein fez foi um abuso de poder, dependente das intenções. A interpretação que ele tem a respeito de seus genes é completamente antinatural e, consequentemente, fria. É incalculável a proporção desse comportamento. Mas, em si, eu acredito que não significava muito para ele. Muito disso pode estar ligado a como ele ou médicos que reproduziam essa ação se viam poderosos ou então necessários. É interessante a gente se perguntar: você doaria seu esperma? Porque eu não doaria. Por quê? Eu não conseguiria olhar para uma pessoa do lado e dizer: não sou seu pai. Você não é meu filho. Essa criança terá os meus genes, mas não será minha. Eu fico triste só de pensar que eu teria um filho e não poderia vê-lo. A ideia é inconcebível para mim. E esse tipo de perda não é algo que eu conseguiria me conformar. É horrível. E eu digo com toda sinceridade: se eu recebesse um paciente com esse tipo de problema, seria difícil consolá-lo ou orientá-lo. Porque eu mesmo não sei como faria. Eu não conseguiria saber que eu tenho um filho que está por aí e que ele não está comigo, que eu não estou com ele, que eu não vi seu crescimento, que eu não vi sua juventude, que eu não vi ele exercendo suas atividades, ele aprendendo, que eu não pude ensiná-lo, que eu não pude amá-lo, que eu não pude tocá-lo. Esse tipo de circunstância é inimaginável em diversos níveis. Mas isso é a forma como eu me sentiria e a forma como eu me sinto só de pensar nessa possibilidade. É como se o meu filho tivesse sido roubado. Muitos médicos alegaram que fizeram isso para ajudar seus pacientes desesperados. E eu não descarto essa motivação como um dos fatores de resposta. Eu penso em meus pacientes e os pacientes que eu já tive, pacientes que eu desesperadamente fiz tudo para ajudar, e são várias histórias, várias mesmo. Eu poderia escrever livros contando tudo que eu já fiz, principalmente no começo, quando eu ainda não tinha muita experiência, com situações que escolhas impossíveis tiveram que ser feitas. E eu entendo esse sentimento, e quando digo que eu entendo, não é apenas na concepção psicológica e teórica, mas pela prática, pela vivência e por experimentar na própria pele. Existem diversas linhas que eventualmente são ultrapassadas e qualquer profissional sabe disso. Para toda regra há uma exceção que pode vir a ser quebrada em um momento de emergência, de extrema urgência e de uma reviravolta que não foi prevista. Mas independente do seu ofício, em algum momento você estará em uma posição de poder, um poder de alcance
para supostamente ajudar alguém. E dependendo do contexto, isso pode significar ultrapassar linhas. E existem diversas linhas. Algumas são ousadas, graves, antiéticas, ilegais ou erradas. Só que o mais confuso nessas questões é que o erro pode produzir uma coisa boa. Não que esse erro estará isento de consequência e sofrimento, mas um filho que foi gerado numa circunstância como essa deixa de ser uma bênção? Se as mães desses filhos, que hoje são adultos, tivessem o poder de mudar o passado, será que teriam coragem de mudá-lo? Será que naquele dia, naquela hora que estavam entrando naquelas clínicas para serem tocadas pelo Dr. Donald Klein, será que elas iriam impedir? Será que elas impediriam a si mesmas? Será que abririam mão de um filho que conhecem para amar alguém que nunca ouviram falar? Será que seria uma troca fácil? Tem tesouros que só nascem da dor. Caso contrário, não iríamos conhecê-los. Mas isso não torna um transgressor menos culpado, não faz dele certo e não justifica. Quando você olha para alguém que só te faz mal, você não tem dúvidas sobre o sentimento. Mas como fica o complexo avaliativo de alguém que te fez mal, mas a sua maldade é diretamente responsável pelo bem mais precioso que você conquistou em sua vida? Será que um dia essa ambiguidade será respondida? Alcançar o equilíbrio interno nessas questões beira ao impossível, mas é possível. Há muitos envolvidos e há muitos afetados. E eu acredito que esses médicos não se viam afetivamente como pais. Chegar a esse estado interno é um processo. Há uma série de crenças, de valores e de perspectiva. Depende da ótica. O que é terrível para mim pode não ser terrível para o outro. O que é imperdoável para alguém pode ser digno de redenção para você. Existem escalas, existem arbitragens. Eu já atendo há alguns anos, e especificamente nos últimos 4, a maior parte do meu atendimento tem sido online. Constantemente pessoas me procuram no Instagram para marcar uma consulta, por videochamada ou por chamada, depende do paciente. E eu ouço muitas histórias. Histórias tristes, histórias horríveis, histórias apavorantes. Casos que eu nunca imaginei que fossem possíveis. Histórias que eu nunca imaginei que pudessem acontecer. E muitas vezes, ou melhor, em quase todas as vezes, as pessoas, esses pacientes, estão com tantos problemas que a sua origem é a última coisa que vem à mente. Mas quando eu começo a ouvir histórias, rapidamente a origem começa a bater na minha cabeça. Porque eu sei que muitas vezes a origem pode trazer significado para o que está acontecendo agora. E o meu livro, Perfeito Estranho, que nasceu de uma necessidade de explorar a questão das heranças geracionais, das heranças que herdamos geneticamente, psicologicamente, financeiramente, podem causar um efeito tanto quanto positivo, tanto quanto negativo. Quando eu elaborei esse suspense do Jack, que se vê preso em uma maldição hereditária, eu pensei em quantas pessoas poderiam estar presas em circunstâncias que não conseguem entender e que não conseguem escapar, porque estão repetindo um ciclo que herdaram dos seus ancestrais. E quando eu digo ancestrais, não é em questão de outras vidas passadas, reencarnação, essas coisas, não. Eu estou falando de ancestrais de sangue, de ancestrais agora. Seu avô, bisavô, tataravô. O passado, ele significa muito quando olhamos para o presente, porque saber de onde eu vim não é um luxo, é uma necessidade real e verdadeira. Muitas heranças são transmitidas, muitas heranças são herdadas. E quando eu falo em heranças, não é aquilo que você quer receber. A herança também pode ser aquilo que você não quis escolher. Se você é filho, eu quero te dizer uma coisa, você é herdeiro. Infelizmente não tem como ser seletivo. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui chega pra lá. Não. Infelizmente nós herdamos coisas ruins também. No comportamento, na genética, emocional e por aí vai. E na maioria das vezes não somos apenas herdeiros, mas também passamos para frente esse legado. E às vezes é um legado mal resolvido, mal costurado, não finalizado. Quando você não vence um problema, o seu filho herda essa questão e terá que tentar vencê-lo. Ou então, ele vai passar para o filho dele. Quando uma família é disfuncional, as pesquisas revelaram
que as próximas 3 também serão. Isso não é definitivo, pode ser rompido. Se você tem uma herança ruim, você pode abrir mão dela, mas apenas quando você tem consciência disso. Você precisa começar a separar e a identificar, que eu chamo de mapeamento. O que é seu e o que vem da sua família. Ah, é um comportamento assim, meu avô era assim, meu pai era assim e eu sou assim também, mas você pode mudar, não é definitivo. O papel da herança pode decidir em muito a sua vida. O papel da herança pode prejudicar ou beneficiar a sua vida, as suas finanças, o seu casamento e o seu relacionamento com as pessoas. Tem pessoas que nunca dão certo em nenhum relacionamento amoroso. Todo namoro você fracassa. Todo namoro dá errado. Todos os relacionamentos, casamento, terminou em divórcio. Relação com os filhos, terminou em fracasso. Tá cada um pro lado, a gente não conversa, não conseguimos nos entender. Isso pode ser a herança. A herança de uma família dividida no passado. Ah, minha família é como um saco furado. Trabalha, 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 trabalha. Infelizmente o dinheiro entra por um lado e parece que vai embora por outro. Isso pode ser uma herança. Falando aqui de cima de alguém que já presenciou inúmeras, mas inúmeras histórias mesmo, de casos de pessoas que viram circunstâncias mudarem da noite pro dia, da água pro vinho, instantaneamente, muitas vezes inclusive, pode parecer um tanto como fácil de enxergar. Mas na verdade, quem está vivendo muitas vezes não percebe. Às vezes, a pessoa não consegue identificar que ela está repetindo uma circunstância comportamental, social, financeira que o pai viveu, que o avô viveu, que o bisavô viveu, que recebeu do tataravô. Quando eu chego nesse processo com os pacientes, muitos deles começam a testemunhar, literalmente, milagres. São mentes que são abertas, conflitos familiares que são resolvidos, problemas que são vencidos, e até doenças que desaparecem, porque muitas vezes pessoas que estão sofrendo na cama de um hospital, em um leito, esmagadas por uma enfermidade, na verdade não sabem que aquilo que estão enfrentando é consequência de uma dor emocional que não foi tratada, que não foi curada. E por isso que há tantos aí morrendo de câncer, não conseguem perdoar, não conseguem superar. E a mágoa, o rancor, o ódio, o ressentimento toma conta. E o corpo adoece como um sintoma para identificar que algo no emocional não está certo. Mas as pessoas, infelizmente, não conseguem descobrir ou muitas vezes estão cansadas para tentar enfrentar aquilo porque se sentem sozinhas ou estão realmente sozinhas. Às vezes você quer uma chave para virar a sua vida. Você precisa de uma chave. E hoje eu quero te dar. Vá atrás da sua família. Converse com seus parentes, com aquela tia que sabe de tudo, com aquela avó que detém as informações. Vá atrás da sua família. Seja quem for o parente, alguém sabe de alguma coisa muito séria, muito grave, alguma coisa importante. Comece uma investigação e se prepare, porque você vai descobrir o que não imagina. Eu espero que você tenha gostado desse caso, porque eu com certeza gostei muito. Quero agradecer a Hortenice, porque ela me mandou uma mensagem no Instagram fazendo essa indicação, e uma indicação que eu abracei rapidamente, porque esse caso aqui é realmente a minha cara, aqueles casos que vocês sabem que eu gosto de trazer com reviravoltas, com densidade e com muita abordagem para poder trazer aqui para vocês. E falando em heranças, você pode adquirir meu livro, está disponível no meu site, você pode adquirir por lá. A gente faz entrega para todo o país e para qualquer lugar do mundo também. Se você tiver dificuldades por lá, você pode falar comigo no Instagram. O livro vai com autógrafo, se você quiser, também acompanhado por marcadores exclusivos e um pôster. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que começa a enfrentar uma série de circunstâncias inexplicáveis, e então ele começa a traçar uma linha do tempo, analisando todas as esferas da sua vida, e então ele percebe que está preso em uma terrível maldição hereditária. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. Assista as outras séries, os outros episódios que temos aqui. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram e tenho os meus outros contatos onde você pode ter mais interação. A gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!